Todo mundo já desejou, em algum momento, ter uma memória mais eficiente, pelo menos para guardar melhor essas coisas do dia a dia, como nomes e datas. Mas a maior parte das informações com as quais nos deparamos cotidianamente, seja quando conversamos com alguém ou quando assistimos ao telejornal, são informações que começamos a esquecer logo, mais ou menos uma hora depois de termos tido acesso a elas, sabia? Se você for apresentado a um monte de gente em uma festa, provavelmente esquecerá os nomes dessas pessoas rapidamente. A não ser que algum nome seja particularmente chamativo, ou se algum desses nomes for o mesmo nome de uma paquera, de um amigo ou de algum parente seu. Isso acontece porque só aquelas informações que despertam nossa atenção de alguma maneira especial ou que conseguimos associar logo a alguma memória já existente têm chances de vencer a prova do esquecimento rápido. A repetição é uma outra forma de fixar informações na memória. Antes de existirem os celulares, nós memorizávamos muitos números de telefone pelo simples fato de discá-los com frequência. Informações usadas com frequência formam memórias resistentes. Mas mesmo em situações nas quais memórias duradouras foram formadas, algumas dessas informações podem ser bagunçadas. É o que defende a teoria da interferência. Segundo essa teoria, memórias novas ou antigas podem impedir alguém de trazer à consciência uma informação específica que ela está tentando lembrar. E essa interferência pode ser retroativa ou proativa. Vejamos cada uma delas. A interferência retroativa ocorre quando nossa capacidade de recordar memórias antigas é afetada por novas memórias. Esse fenômeno é muito comum quando existe uma similaridade muito grande entre as memórias. Por exemplo, imagine que todos os anos você gosta de viajar nas férias para a mesma cidade. Depois de uns 4 ou 5 anos de idas seguidas à mesma cidade, suas memórias das idas mais recentes provavelmente começarão a interferir na sua capacidade de relembrar com precisão as memórias dos anos anteriores. Já a interferência proativa acontece quando a formação de novas memórias é dificultada pela existência de memórias antigas. Vejamos um exemplo. Imagine que sempre que você vai ao trabalho, estaciona seu carro na mesma vaga, todo santo dia. Mas em um determinado dia, a vaga está ocupada por outro carro, então você decide estacionar em outro lugar. Mais tarde, ao largar do trabalho, você caminha até a vaga antiga e só então se lembra que estacionou em outro lugar. Isso acontece porque a memória já estabelecida sobre o seu local de estacionamento habitual interfere na memória mais recente de ter estacionado em outro lugar. Esse fenômeno da interferência proativa é uma evidência de que nossos conhecimentos prévios afetam o tipo de informação nova que somos capazes de aprender e, consequentemente, também afetam a forma como aceitamos ou rejeitamos as informações novas que conhecemos. Esquecer as coisas faz parte da vida, mas às vezes o esquecimento é um sintoma de que alguma parte do sistema de memória de alguém não está funcionando adequadamente. É o caso da amnésia, e ela pode ser provocada por alguma doença, por um trauma físico ou psicológico, ou mesmo pelo uso do álcool. Quando a amnésia é retrógrada, isso significa que alguém não consegue se lembrar de memórias que já tinham sido construídas no passado. Esse é o tipo de amnésia da qual todo mundo já ouviu falar. Já na amnésia anterógrada, as memórias antigas não são esquecidas. O que se esquece são aquelas memórias construídas depois que uma certa condição se instala. Por exemplo, alguém pode sofrer um dano cerebral e depois de sofrer esse dano, tudo o que for vivenciado é rapidamente esquecido, embora as memórias criadas antes do dano permaneçam intactas. Mas não é apenas quando há um dano cerebral que a capacidade de criar novas memórias é comprometida. Muita gente bebe e não se lembra do que fez enquanto estava de bebedeira, pois altos níveis de álcool no sangue fazem com que o hipocampo, uma parte do cérebro essencial para a formação de memórias de longo prazo, deixe de funcionar adequadamente, atrapalhando o registro e o armazenamento dos acontecimentos.
De fato, o uso do álcool pode provocar os dois tipos de amnésia, a retrógrada e a anterógrada, uma vez que a deficiência de vitamina B causada pelo alcoolismo crônico pode afetar tanto a lembrança de memórias antigas quanto a formação de novas memórias, e ainda pode levar à confabulação. Na confabulação, o indivíduo não consegue colocar novas memórias em um contexto, misturando realidade e fantasia. Pode assistir a um programa de televisão e mais tarde acreditar que trechos do programa são memórias suas, ou o oposto, achar que experiências que foram realmente vividas são apenas resultado da sua imaginação. Um tipo de perda de memória pelo qual todos nós passamos é a chamada amnésia infantil, a incapacidade de nos lembrarmos de coisas que vivemos em nossos primeiros anos de vida. Situações vividas a partir dos 3 para os 4 anos são possíveis de lembrar na vida adulta, mas o que foi vivido antes disso é muito mais difícil. Podemos até achar que lembramos, mas é mais provável que sejam falsas memórias criadas por fotos e histórias contadas pela sua família. Parece que só quando nos apropriamos da linguagem, nosso cérebro se torna capaz de formar memórias de longo prazo. Outra teoria propõe que antes da capacidade para a linguagem se desenvolver, o cérebro da criança já registra sim as memórias de longo prazo, mas em um formato que não será mais acessível ao cérebro verbal do adulto. Então, as memórias daqueles primeiros anos estariam lá, embora não possam mais ser recuperadas. Bom, para não sobrecarregarmos sua memória com tanta informação, vamos ficando por aqui. Mas temos encontro marcado no próximo vídeo para conhecermos tudo sobre falsas memórias. Memoriza aí!